A paz do Senhor, começando mais um Testemunho no Crente Podcast. E hoje estou com a convidada chamada Nilda Moreira. Ela é casada com o diácono Valdete. Eles moram na cidade Serquilho, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. O pastor da Igreja Assembleia de Deus se chama Ayrton. E hoje a Nilda Moreira vai contar o seu testemunho. É forte e é um testemunho de cura. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Nilda. A paz do Senhor. Seja bem-vinda ao Crente Podcast. Obrigada. Estou feliz pela sua presença. Você veio com seu esposo aqui também, né? O Valdete, o nome do seu esposo, acompanhando você aqui, né? No Crente Podcast. Sim, muito Seja obrigada. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo acolhimento. Muito lindo o local de você estar aqui gravando muito obrigada. Com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Nilda, hoje você vai contar um testemunho forte, né? De cura, né? E onde você ficou muito doente, né? Sim. E você pensou que nesse momento tão difícil que você estava, você pensou que você não ia viver mais. Foi. Né? Mas Deus veio com a vida, né? Eu passei pela morte. Pela morte. Mas o Senhor me deu vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de começar esse testemunho maravilhoso, eu vou estar falando para você que está aí acompanhando o Crente Podcast da loja Que Bela. Vou falar um pouquinho da loja Que Bela. A loja é evangélica, vende vestido... Oi. Eu queria que você voltasse de novo. Por quê? Fizesse a sequência lá, porque senão não vai dar. Eita, é verdade. Nossa, agora eu fui. Eita, é verdade. Eu esqueci de falar do resumo. Tá. É verdade. Nossa, esqueci. Eu nunca esqueci. Eu nunca tinha esquecido. Você está falando do... Tá. Você falou nome do esposo. Tá bom. E já parte pro resumo. Ok. Tá bom. Quer que eu comece de novo ou não precisa? Tá bom, então. Ok, esqueci. Misericórdia. Tá. Hoje estou com a Nilda Moreira, casada com o diácono Valdete. Eles são da cidade Serquilho, Igreja Assembleia de Deus Belém, Ministério Belém. E o pastor da igreja é Ayrton. Glória a Deus. Mas antes de estar apresentando a irmã Nilda, eu gostaria de falar um pouco do testemunho dela, para você que está aí assistindo. Em meio à fragilidade de um leito hospitalar, Nilda Moreira, debilitada pela Covid, sentia suas forças se esvaírem, enquanto sua alma buscava paz. Seu corpo lutava contra a doença, sendo cuidado por uma enfermeira bruxa que desafiava a fé. No limite de suas forças, Nilda entregou suas últimas palavras a Deus, sem imaginar que Deus estava prestes a entrar em sua história e transformar completamente aquele quadro de dor e incerteza. Glória a Deus, é forte. E estamos com a Nilda. Seja bem-vinda, Nilda. Obrigada, paz do Senhor. Muito obrigada pelo acolhimento aqui. Amém. Estou feliz pela sua presença hoje. Eu que estou feliz por estar aqui para falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Sim, é forte, viu? Como eu li aqui, né, o resuminho da sua história, você já tinha perdido a força,
de viver ali, Sim. né? Você pensava que ali você já Eu não já somente não estava pensava mais quanto eu sentia, né? sim, Que eu estava indo mesmo. indo mesmo. Uhum. Meu Deus, mas Deus veio com a vida. Veio com vida. Glória a Deus. E hoje você está aqui para contar esse testemunho. Glória a Deus por isso. Mas antes, né, de a Nilda contar esse testemunho, eu quero falar para você que está aí nos assistindo. Como vocês já sabem, é uma loja evangélica que vende roupas evangélicas, vestidos, conjuntos, outros acessórios também. E eu quero falar para você. Compra acima de R$ 349 e não paga frete. A Quibela entrega para todo o Brasil. E a Quibela dá 15% de desconto na primeira compra com o cupom do Crente Podcast 15. E eu quero também falar para você o site, que é quibelamodaevangelica.com.br. Aqui do meu lado vai estar passando a loja para vocês verem os modelos que tem nessa maravilhosa loja. E hoje eu estou vestida também com esse look lindo. E tem mais um look também, fora esse. Vários. E vocês vão amar. Veste muito bem. São lindas peças de roupa. Então, vai estar aqui a loja, tá bom? Vocês vão ver mostrando aqui do lado. E também eu quero falar para você. Você que não é inscrito ainda no Crente Podcast, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Vai ser uma bênção, né, de vocês entrar no... misericórdia. Vai ser uma bênção receber vocês aqui no Crente Podcast. Se inscreve. E eu quero também convidar você que quer contar o seu testemunho aqui no Crente Podcast. Entre em contato no Crente Podcast. Manda o seu testemunho, que vai ser uma bênção escutar o que Deus fez na sua vida. Amém? Então, vamos com o testemunho. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para quem não pensa que Deus ainda faz milagres, né? Deus faz milagres. Sim. Porque tem gente que já perdeu a fé, tem gente que não tem esperança, tem gente que só tem esperança na medicina. A medicina é maravilhosa quando tem recurso, mas quando acaba o recurso da medicina, nós temos um Deus. Sim. E esse Deus, ele entra no impossível. Acima de tudo é Deus. Quando a nossa fé opera naquilo que é possível, é mais fácil. Mas no impossível é que é realmente mostrada, ali provada a nossa fé. Né? Sim. E assim, o Senhor havia falado comigo, eu estava no meu salão de beleza, ali sempre buscando a Deus, meditando na palavra, orando. E ali o Senhor me falou que eu iria passar por uma enfermidade, eu iria chegar à morte, mas eu não iria morrer. E ali eu guardei aquela palavra no meu coração e compartilhei com o meu filho, né, Bruno. Eu tenho 3 filhos, Bruno, Rafael e Amanda. E ali eu compartilhei com meu irmão também, e realmente eu me esqueci disso que o Senhor falou para mim. Então, passados 2 meses, eu tive Covid, fui hospitalizada, eu estava em São Paulo, fui hospitalizada no Hospital Parelheiros, que era referência lá do SUS, né, de Covid, e fui para lá, e ali eu cheguei, fui direto para a UTI. E quando eu cheguei, meu estado já não estava muito bom. Eu saí de casa mal conseguindo respirar, então eu já fui direto para o oxigênio. E ali me colocaram aquela máscara VNI, né? Muito forte, um vento violento, assim, para abrir mesmo os pulmões, mas não resolveu. E ali meu estado piorou, fui piorando. E ali eu clamava ao Senhor, eu buscava a Deus, eu pedia ao Senhor que me curasse. E ali foram passando os dias e meu estado piorou, se tornou crítico. E eu orava, clamava ao Senhor, eu comecei a sentir a morte
eminente, os meus rins se paralisaram, né? Pararam os meus rins, então ali dentro eu fazia hemodiálise e enfim, cheguei a 15 litros de oxigênio e já era insuficiente para mim, os 15 Estava litros. bem baixo, né? Oxigênio. Sim, era insuficiente e a minha situação foi piorando. Tinha uma moça que trabalhava lá, Michele, e ela sempre estava comigo. Eu estou falando o nome dela, que ela me autorizou. E estava ali sempre comigo e me passando uma força, enfim, fazendo por mim o que assim eu achava maravilhoso, que porque foi um contato que eu tive com a minha família indireto, né? Então, ela estava ali sempre me apoiando, sempre perto, não saía de perto de mim, a Michele. Porque a família não podia visitar. Não podia. E como ela era funcionária, então por conta da Covid, né? Não podia entrar, ninguém entrava no hospital. E ali eu fui piorando, meu estado foi piorando, eu ainda conseguia falar, então eu clamava a Deus, e de repente eu comecei a sentir que eu estava morrendo. Quando eu comecei a sentir isso, era dia 13 de dezembro de 2020. Eu dei entrada no hospital no dia 9 de dezembro. E ali, em estado já muito debilitado, eu pedi para estar falando com a minha filha para dar os parabéns pelo aniversário dela, que seria 3 dias depois. Eu sentia que dali 1 dia, 2, eu não estaria mais viva. Então, me permitiram falar com a minha filha. Eu falei não somente com ela, mas colocaram a minha família toda na tela ali do celular, e ali eu pude parabenizar minha filha, né? Eu falei, olha, filha, eu sei que hoje não é seu aniversário, mas eu não posso ir sem te dizer o que eu sinto por você. Eu te amo, desejo que você seja feliz, meus parabéns pelo seu aniversário, seja uma mulher de Deus. E falei para ela assim, o que eu senti no meu coração ali como mãe, de estar falando para minha filha, desejando ali os parabéns e uma vida boa para ela, né? E ali eu falei com ela, e falei para ela, daqui 3 dias eu não vou mais estar. E ali, enfim, encerrou a chamada, e logo meu filho Bruno já estava lá no hospital, meu irmão Samuel também foi para lá, e permitiram, inclusive, que meu irmão entrasse para falar comigo, porque o estado era tão crítico, né, que realmente achavam que eu não ia mais voltar para casa. E ali eu clamava a Deus pela minha vida, eu intercedia ao Senhor, eu sentia assim a morte eminente, e eu expulsava, né, espírito de morte, sai daqui em nome de Jesus. E eu dizia assim, espírito de vida, põe vida em mim. E eu batia no meu peito. Você conseguia falar? Ainda conseguia. Você conseguia falar? Ainda conseguia falar. E aí eu clamava, orava, buscava a Deus. E teve uma determinada vez que eu falei assim, Satanás, eu te desautorizo a agir contra a minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. E até um enfermeiro ainda falou para mim assim, nós não somos Satanás, não. Mas eu não parava ali. Eu entendi que minha vida não dependia mais de medicamento, não dependia mais do que os médicos fossem fazer por mim. Minha vida dependia de um milagre. Eu dependia de um milagre. Já com os meus rins paralisados, fazendo hemodiálise, e passava muito mal na hemodiálise, mas muito mal mesmo. E deixa eu beber um pouquinho de água. Sim, fica à vontade. E ali eu me sentia muito mal na hemodiálise, parecia que eu já estava indo mesmo na hemodiálise. E voltava para o quarto
E ali se estendia, né, meus momentos de fragilidade, de sofrimento. Foi um sofrimento intenso. Eu posso dizer que foram assim os piores momentos da minha vida, fisicamente falando, né? E tive muita febre, febre constante. O médico falava para mim, olha, você não vai aguentar, porque os medicamentos que nós administramos não serviram para nada. Nós administramos medicamentos mais fortes e também não adiantou. É como água. Você não vai resistir. E ali, eu já estava bem fraca. E aí eu falei para ele, doutor, eu sinto no meu corpo que eu estou indo, e o Senhor, como médico, também sabe que eu estou indo. Mas acima de mim e do Senhor existe um Deus. E esse Deus é quem vai determinar se eu vou ou se eu fico. Sim. E Ele não falou para mim que eu vou. Aí Ele fez assim, olhou para mim com uma carinha. Acho que ela não está muito bem. Mas, enfim... E ali, Deus é o dono da vida e da morte. Sim. É Ele que decide. É Ele quem decide. Ele capacita os médicos, o médico faz o que está no limite dele. Né? E quando não tem mais recurso, o Senhor entra com um milagre. Porque Deus o médico é ilimitado, faz o possível. Né? O médico tem limite, mas Deus é ilimitado. Exatamente. O médico faz o que é possível na medicina, Isso. Né? Até onde a medicina alcança. Sim. De lá para frente vem Deus. Isso. Né? Deus com o milagre. E ali eu estive também com... Tinham várias enfermeiras ali cuidando da gente. E uma delas um dia pegou na minha mão. E ali eu conversando com ela, eu falei para ela sobre o juízo de Deus. E o único momento que Deus falou comigo ali naquela UTI foi, eu senti no meu espírito, solta a mão desta mulher porque ela é uma bruxa. E ali eu soltei a mão dela e não falei mais com ela. E enfim, foram passando os dias e meu estado piorou. E ali eu perdi as forças de falar, eu já não falava. Aliás, antes de eu parar de falar, primeiramente eu olhei pelo quarto. Eu me lembrei de testemunhos assim, de alguém falando, olha, estava no leito de enfermidade, a irmã falou que viu um anjo, que tinha um anjo lá e de repente a irmã morreu. E aí eu comecei a procurar, deve ter um anjo aqui que veio me buscar. E eu procurei, mas não achei. E ali eu falei assim, reuni muita força para falar, minhas últimas palavras vão ser uma declaração de amor ao meu Deus. E ali eu falei, Senhor, eu te agradeço por teres te apresentado a mim e teres me dado a oportunidade de te amar. Eu vou te amar enquanto eu respirar, enquanto eu viver. E foi muito difícil falar isso, porque eu já quase não aguentava mais falar. E essas seriam as minhas últimas palavras em vida. E ali eu parei de falar e, de repente, eu perdi as forças também de abrir os meus olhos, fechei os olhos e ali eu ouvia e raciocinava. Eu ouvi quando a enfermeira se colocou do meu lado direito, eu reconheci a voz dela e ela falou para mim assim, crente, eu quero ver agora você orar e o seu Deus te tirar daqui. E naquele momento eu me lembrei de Davi indo em direção ao gigante, falando assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. E ali eu pensei, Senhor, eu não posso mais falar, responde tu por mim. E, enfim, passou-se e eu ouvi quando um médico chegou e falou, mas como é que vocês mandam entubar uma mulher já nesse estado? E meu estado era ruim, muito ruim. E
E ali eu pensava ainda em cultuar ao Senhor. E eu pensava, todo ser humano cultua a Deus, tem que cultuar o Senhor. E eu também vou prestar culto. Então eu vou pensar num jeito de cultuar. Como é que eu posso cultuar? Aí eu pensava, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda da Nilda. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali eu meditava também no Salmo 46, né? Sim. E ali eu meditava na palavra do Senhor, sempre meditando, meditando. O meu culto era esse, pensar no que eu tinha lido na Bíblia e meditar na palavra do Senhor ali. Este era o meu culto. E, de repente, eu fui piorando, e minha situação se tornou tão crítica, mas tão crítica, eu comecei a sentir, eu pensava na minha família que eu estava deixando, pensava no meu neto James, que eu ainda não tinha tido oportunidade de conhecer, porque ele ainda estava sendo gerado. Pensei em tudo que estava ficando. E ali eu me via também num púlpito de igreja cheio, falando que Deus me deu vida. E ali eu pensava em tantas coisas, tantas e tantas coisas. Eu estava ali pensando, e vinham imagens na minha cabeça de tudo que eu estava deixando. Eu não senti tristeza pela morte, não senti. Eu sentia paz, muita paz. E ali eu pensava, eu entendo como é ter o príncipe da paz fazendo morada dentro de mim, porque é uma paz mas tão grande que eu sentia. E ali eu pensava, eu consegui entender a divisão entre alma e corpo, porque o meu corpo estava indo, mas eu dizia para mim mesma, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Ah, mas eu estou morrendo, E eu falava, mas eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Você não ficar desesperada, você mantia a calma, né? Sim. Mantia a calma ali. Muita paz mesmo. E de repente eu senti como que se não tivesse mais como eu piorar meu estado. Meu estado chegou num estado tão crítico, eu tentava viver, eu tentava sobreviver, eu tentava respirar, o ar era pouco, e eu tentando. E eu piorei. Eu sentia meu corpo indo embora e, de repente, eu comecei a sentir... Eu pensava assim, não tem mais como eu piorar, eu estou mal demais. E, de repente, eu senti dos meus pés subindo uma pressão violentamente forte. Não tem nada assim... que eu possa descrever como seria essa pressão, mas assim, o que eu consigo aproximar disso era como se eu tivesse vestida com uma roupa de couro muito apertada, muito ligada, e era como se essa roupa não tivesse por fora, estivesse dentro de mim. Sim. E ela fosse arrancada de baixo para cima. E ali vinha subindo. Eu tinha uma agonia, aquele mal-estar tão grande que me deu uma agonia. E aquela pressão foi subindo. Quando chegou aqui, aí de repente, pá, eu estava aqui, ao meu lado. E eu olhei para mim, a primeira coisa que veio na minha mente foi... Eu estava tão mal, mas tão mal, e agora eu estou tão bem. Eu estou me sentindo ótima. De repente, eu estou bem. E eu olhei para o meu rosto, eu não senti nada. Sua alma saiu do corpo. Sim. Eu não senti nada
pelo meu corpo. Eu só via o meu rosto, Sim. meu rosto trêmulo, transpirava muito e muito, mas muito pálida, muito, muito, muito branca. E ali eu saí daquele local. Meu Deus. Eu poderia descrever como um raio, porque não conheço mais nada mais rápido que um raio. Então, mas foi mais rápido. Então eu saí de lá como um raio. E fui para um outro ambiente. Neste ambiente era como se fosse o quarto do hospital onde eu estava, porém não tinha os utensílios que tinha no hospital, né? Sim. Estava vazio o quarto e aí eu olhei para trás, tinha uma parte verde fluorescente do teto até o chão e era um espaço pequeno, era um espaço pequenininho ali. E eu escutei ali uma voz e, inclusive, às vezes em sonho Deus falava comigo e eu escutava essa voz. E eu reconheci que era a voz de quando Deus falava comigo. E essa voz me disse, assim, era para um homem, teu amigo, entrar aí, mas ele não vai conseguir. Então, entra você por ele. E quando ele falava assim, eu olhava para o verde fluorescente que estava à minha direita e eu pensava, é muito ruim, eu não vou entrar não. Não vou entrar não. E fiquei ali parada. Eu sabia que tinha que esperar algo, só que eu não sabia o que era que eu ia esperar. E também não tinha dimensão do que tinha acontecido. Você não tinha? Não Você não tinha. pensou, nossa, eu morri, Não. eu tô aqui. Não Como pensei. nos filmes, né, que a gente assiste. Não. Nossa, eu morri, meu corpo tá ali. Você não tinha noção de nada. Não tinha. E, enfim, né, nesse tempo, meu coração tinha parado. Eu sofri um infarto e uma parada Respiratória por ou cardiorrespiratória, por quase 30 minutos. Meu coração Deus. parou. Sim. E Foi nesse tempo que você saiu do corpo. sim. E assim, para você ver, o milagre foi tão grande, porque 30 minutos parado para medicina já era. Para eles não tem mais jeito. Já era. Mas a Michele, segundo ela me falou, ela falou para a doutora Solange, que ficou ali insistindo, não, vamos reanimar. E ali foi passando o tempo, Michele estava sempre indo me ver, e ela disse que chegou no quarto, eu não estava no quarto, e falaram para ela que eu estava na hemodiálise. E ela foi até lá, e ela disse que quando ela chegou lá, ela disse que meus batimentos subiram assim muito, e eu parei. E ela disse que me chamavam de a mulher de fé, de tanto que eu orava, clamava. Aí ela disse que saiu, a mulher de fé parou. Meu Deus. E ali eu fui reanimada. E então, nesse tempo que eu estava ali fora do corpo, então eu ouvi essa voz, então eu fiquei ali parada. Para mim, era como se tivesse passado horas, muito tempo. Eu estava ali esperando há muito tempo. E aí eu andei no quarto, fui da direita para a esquerda. E ali eu percebi que eu andava, mas não tocava no chão. Era diferente essa caminhada. Aí quando eu cheguei do lado direito, tinha uma porta. Apareceu ali um homem e assim eu tinha consciência de que eu estava internada no hospital. Você tinha? Tinha, e que eu estava, era pandemia. Sim. Eu tinha consciência de que os médicos usavam branco, então para mim era um médico que apareceu ali. Só que o médico, ele não estava de máscara e nem com aquela touquinha de cabelo. E ele estava com uma calça branca, com uma camisa polo branca, e eu observei a pele dele
eu olhei assim, era uma pele tão bonita, mas tão bonita, que não existe uma pele bonita. Eu nunca vi uma pele bonita que mostra saúde, sabe? Aquela pele com tanta saúde, que não existe aqui na Terra uma pele bonita igual a daquele médico. E eu julguei que fosse um médico. Deixa eu perguntar para você, quando você saiu do corpo, você teve a noção que você saiu do corpo ou não? Ou você tem a noção, nossa, eu estou ainda no hospital. Eu achava que era tudo físico. Físico, isso, é isso que eu queria saber. Eu achava que era tudo físico. Sim. E tanto que eu olhei para mim, eu não senti absolutamente nada. Tem pessoas que falam que viram os médicos trabalhando, ou viram coisas. Eu não vi nada físico, eu só vi na dimensão espiritual. Nada físico eu vi, não. E então eu estava ali, aí aquele médico que eu achava que era um médico, ele falou para mim, era para um amigo teu entrar aí. E aí eu olhei novamente para aquele espacinho pequeno. Mas se esse homem entrar aí, ele não vai conseguir sair. Quem falou? Você ou o médico? Né? O suposto médico. Sim. Entra você por ele. Aí eu fiquei assim olhando para ele, e eu naquela hora veio uma compaixão dentro de mim por alguém que não iria conseguir se entrasse. Sim. Teologicamente eu não encontrei explicação para isso, tá? Quero frisar aqui que eu não encontrei, mas foi o que eu vivi, então eu vou contar. Então, aí ele falou isso e eu senti uma compaixão, e ali eu pensei, eu decidi dentro de mim, eu vou entrar, porque eu consigo sair. Quando eu estava sentindo essa compaixão, aquele médico viu que eu sentia compaixão e também viu o que eu pensei. Ele viu e eu não precisei falar. E aí ele continuou, né? Foi assim rápido e ele continuou. Se você resolver entrar, vai ser muito ruim. Você não vai conseguir sequer se mexer. Mas em X dias eu volto e tiro você daí. E esse número de dias não foi falta de audição, não foi porque ele se expressou mal, foi porque não era para eu entender mesmo. Sim. Eu senti isso na hora, não era para eu saber os dias. E ali eu balancei a cabeça. Quando eu balancei a cabeça afirmativamente, que eu ia entrar, aí assim, foi muito rápido, eu vi ele foi muito rápido ele se deslocando. E aí eu me desloquei praticamente junto. E, de repente, eu cruzei o verde fluorescente. E ali eu estava, de novo, olhando para o meu corpo. Eu via o meu rosto. E ali eu colei no meu rosto. E, de repente, eu já estava dentro do meu corpo, com toda a consciência. E ali eu pensei, realmente o que ele falou está certo. Eu não consigo mexer sequer um músculo. É muito ruim estar aqui dentro. E ali eu via uma mulher. E eu julgava, como na minha consciência eu estava no quarto, internada com Covid, eu julgava que aquela mulher era minha companheira de quarto, Sim. que estava melhor do que eu, então ela podia se levantar. Aí quer dizer que você entrou num corpo, né? Mas você saiu de novo? Ou permaneceu no seu corpo? Até o momento eu fiquei, depois eu saí de novo. Tá, entendi. E ali eu julgava que aquela mulher fosse uma outra paciente que estivesse ali no mesmo quarto que eu, mas não era. Aquela mulher era branca, loira, muito magra, só o esqueleto, só pele, esqueleto mesmo. E ela tinha uma expressão facial de ira, quando uma pessoa está tão irada que vai se explodir de ira.
aparência, né? Era essa a expressão facial dela. E ela falava coisas, assim, ela reclamava o tempo todo, reclamando o tempo todo reclamando. E eu pensava, essa mulher está melhor do que eu, porque ela consegue levantar, ela consegue falar. E eu estou aqui deitada e eu não consigo nada, e eu não reclamo. E ela está aí reclamando, não para de reclamar. Eu não tinha dimensão de quem era aquela mulher. Teologicamente falando, eu estava estudando teologia nessa época, então, teologicamente, nós entendemos que a morte é a separação da alma e do corpo, né? Sim. Mas ali, para mim, aquela mulher representava a morte. E ali ela falava coisas para me desanimar. E tinha também uma outra pessoa nos pés da minha cama. Esta pessoa estava de branco, tinha voz de mulher também, e ela falava comigo o tempo todo. E eu sabia que aquela pessoa estava ali exclusivamente para cuidar de mim. E ela não saía dali, ela estava nos meus pés. E eu só via do colo para baixo, do pescoço acima, eu não via essa pessoa. Aí ela estava de branco e ela ficava ali e eu tinha total consciência que era para mim. Ela estava ali exclusivamente para mim. E ali ela falava, eu não me lembro do que ela falava e também não lembro do que essa outra senhora falava. Aquela senhora, ela não saía, ela ficava ali sempre do meu lado esquerdo, na minha cabeceira. Estava sempre ali. E eu podia ver tudo aquilo. E aí teve um momento que aquela enfermeira, ela falou assim para mim, tem um paciente que ele está muito ruim, precisando de ajuda. E eu entendi que era para eu ir ajudar. Só que eu estava muito ruim também. Então eu pensei, essa senhora está melhor, então ela vai. Quando eu pensei, a senhora falou assim, eu não posso fazer nada nem por mim mesma. Aí eu pensei, então eu vou. E aí eu fui. Você saiu do corpo de novo? Sim. Aí eu fui e eu estive... Quando você entrou dentro do corpo, né, você estava falando com essas pessoas, né, a tal enfermeira que para você era a morte, né? Não, a enfermeira era não. Um anjo que estava ali nos não, meus que pés. Veio bem magra. Sim, para mim era a morte. Era a morte, aquela pessoa lá, né? Aí você estava já dentro do corpo, mas você estava falando normal? Ou só era o seu... Era meu pensamento. Era meu pensamento. Isso é isso que eu quero saber. Se era você falando ali ou era seu pensamento não, era e meu vendo pensamento. Espiritualmente? Sim, eu via tudo. Espiritualmente. E eu entendia que aquela era a minha realidade. Isso, é isso que eu queria saber. Então, aí eu fui e eu me lembro de ter visto um homem. Este homem estava deitado, ele estava convalescendo, quase morrendo. E eu ainda me lembro assim dos detalhes. Ele estava deitado numa cama em casa e estava com uma touca azul e coberto com lençol. E eu sei que eu voltei dali. Eu não sei o que eu fiz, o que eu falei. Eu sei que eu voltei, mas numa alegria. Eu senti uma alegria, mas tão grande, Jamile, mas tão grande, que parecia que não cabia dentro de mim, de tanta alegria. E aí eu voltei. Para o corpo de novo? Sim. E aí quando eu voltei, aí aquela suposta enfermeira que ficava ali nos meus pés falou assim para mim, o paciente ficou muito feliz com a sua ajuda. Aí eu pensei, eu é que fiquei feliz por ter ajudado. Eu é que estou feliz. E aí ela continuou, né, falando, o paciente... ele acaba de entrar em óbito e, a saber, ele era teu parente. E aí ainda ela falou assim, e ele te deixou inclusa em um testamento. E você fez o que por ele? Eu não sei.
Você eu não sei. sabe. E também Só sabe que também você não tem, fez alguma coisa, mas não, não sabe o que é. E né? também não tem explicação de alguém me incluir num testamento Sim. já morrendo, né? Isso não tem nexo, mas foi o que eu ouvi. Sim, sim. Então, eu estou sendo fiel ao que eu ouvi ali. E ali eu pensei, bom, ele me incluiu no testamento, então ela vai ficar brava porque ela vive com ódio, vai ficar brava porque eu fui e ela não, porque era para ela ter sido incluída nesse Sim. testamento, né? E aí ela fez uma cara assim de pouco caso, assim, deboche, sabe? Esse é o diabo mesmo, né? Misericórdia. E ali eu fiquei. E chegou o momento em que eu comecei a ouvir vozes, mas eu não sabia o que era. Comecei a ouvir vozes. Sim. E eu pensei, eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar daqui. Eu preciso me levantar daqui. E eu tenho uma festa. Eu pensava, eu tenho uma festa para ir. Eu preciso levantar. Mas o sono era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia me mexer. E ali, quando eu decidi que eu não ia levantar, que eu não ia para a festa, aquela senhora me pegou e subiu uma escada comigo. E quando ela estava subindo a escada comigo, eu pensei, nunca mais eu volto. Sua alma saiu do corpo novamente e subiu. Nunca com aquela mais mulher. eu volto. Aí, lá em cima, onde ela subiu as escadas comigo, Sim. ali ela já não estava mais. Era só eu e tinha um suposto médico. E aquele médico me fez 3 perguntas. E eu respondi a primeira. A segunda pergunta eu respondi pela metade. E a terceira eu não respondi. E eu sabia que a minha vida ia depender de eu responder. Então eu fiz muito esforço para responder. E ali eu fiquei dentro de águas. Eu estava dentro de uma banheira com água. Eu estava submersa ali dentro. E ali eu fiquei. E, de repente, eu clamei a Deus. Ali, no coma, 7 dias, entubada. E ali, interessante, né? Como que a nossa alma está dentro da nossa alma, Sim. essa coisa de depender do Senhor, né? Sim. E ali eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, me tira daqui, porque eu não consigo mais sair daqui. E alguém bateu na porta e falou assim, eu vim chamar a Nilda. E ali aquele suposto médico falou assim, só um momento que ela já vai. E eu falei, Senhor, eu não vou. Não deixa essa pessoa me esperar na porta, faz ela entrar e me tirar daqui. E quando eu clamei assim, aí na mesma hora aquela pessoa que falou assim, não, eu não vou esperar, eu vou entrar e vou pegá-la. Aí abriu a porta, entrou uma pessoa de branco e ela me tirou das águas. E ali eu tinha subido escadas internas. E ali ela me levou pela porta que ela tinha entrado, que era uma escadaria externa, que já saía direto na Sim. rua. E me pegou no colo e me levou. E quando ela me levou, ela me colocou dentro de um carro. E ali eu falei para ela assim, eu perdi uma festa há 2 dias atrás. E ali ela me falou, não, a festa é agora. E quando ela falou a festa é agora, ali eu presenciei um fato que depois aconteceu comigo. Pensei que alguém ia estar feliz porque eu não morri e de repente a pessoa fez pouco caso, Sim. sabe? E enfim, quando ela falou isso, a festa é agora. Aí eu senti a minha boca física. Você sentia? Senti. E quando eu senti,
foi como se tivesse alguém colocado comida na minha boca, mas eu não engoli. E aí eu tentava engolir, eu pensei, a comida eu vou engolir. E tentava engolir. De repente eu percebi que eu não conseguia engolir. E desisti de engolir. E ouvi o médico falando, essa daí, só milagre. Já é o 7º dia, não tem mais nada para fazer por ela. Só milagre. E aí eu escutei isso, e aí eu pensei, olha, hoje é o dia de Deus fazer por mim o que ninguém mais pode fazer. E como é só milagre, todos vão saber que foi o meu Deus que fez. E ali eu dormi, né, de novo, parei de ouvir, e de repente, passou um tempo, eu comecei a ouvir chamando o meu nome, Clenilda, Clenilda, Clenilda. E ali ouvindo chamar meu nome, e aquele sono, era um sono tão grande, mas tão grande, e a pessoa insistindo, e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, aí ele perguntou, a senhora está me ouvindo? Pisca uma vez. Aí eu pisquei uma vez. Consegue entender tudo que eu estou falando? Pisca 2 vezes. Aí eu pisquei 2 vezes. E aí ele falou, nós conseguimos. Glória a Deus. Foi um sorriso que eu... Você voltou. Eu voltei. Meu Deus. E assim, detalhe, quando eu estava saindo do coma, né, que eu falei que eu tinha perdido uma festa há 2 dias, Sim. Depois eu soube que eu fui estubada e não reagi. E aí me disseram que eu iria ficar mais 2 dias nos aparelhos e iriam me desligar. Meu Deus. E nesse período assim que eu fiquei hospitalizada, foi muita oração. Muita gente fazendo vigília. Tem uma irmã minha que ela falou que entrou no quarto e ficou orando esses 2 dias. Teve outra irmã minha também que falou que fez vigília. Muita gente orando, intercedendo, clamando a Deus pela minha vida. E assim, eu senti uma demonstração de amor, sabe? Sim. Pelas pessoas. Em estar orando. Orar é um ato de amor que a gente faz pelo nosso semelhante. Às vezes, pessoas que a gente nem conhece, mas alguém pede oração. E os 2 dias que deram, que vocês falou, né? Que foi quando ela subiu comigo. Né? Ali foi o médico que deu, né, a você 2 dias. Sim. E depois desses 2 dias, se você não reagisse, ele... né, ia desligar tudo, né, o aparelho. Tudo, E foi nesse 2º dia que Deus fez. Trouxe você de volta. Sim. Meu Deus. E assim, para mim, essa experiência foi maravilhosa. Aí quando eu voltei do coma, aí os médicos já fizeram um exame, enfim. Aí depois de algum tempo eu já conseguia falar, eu consegui falar rápido. E assim, para eles foi assim, porque um adulto 7 minutos parado já fica difícil quando volta. Sim, né? Sim. Imagina quase 30 minutos. É muito. É muito tempo. Para medicina, sim. É muito improvável. E ali fizeram o exame, fizeram perguntas para mim e eu respondi. Eu só não sabia exatamente o hospital que eu estava, mas eu sabia que eu estava internada, que eu estava com Covid. Sim. E enfim... Você lembrou de tudo naquela hora lá, quando você saiu do corpo, né? Você lembrou de tudo ou foi lembrando de pouquinho em pouquinho tudo que aconteceu com você? Quando eu acordei, eu me lembrei de tudo. De tudo. Porém, foi uma realidade, assim, eu posso explicar como que não é um sonho, mas também não é essa realidade. É diferente. Sim. Então, não é sonho, mas também não é aqui físico, é diferente. Sim. Mas eu tinha consciência de que eu estava... enfim, eu tinha consciência de tudo. Sim. Menos que eu tinha parado.
porque para mim a minha realidade era aquela. Sim. Então eu não estava ali parada. E aí quando eu voltei, o médico falou assim para mim: quando que é seu aniversário? Aí eu falei: olha, eu faço aniversário em 12/5. E é claro que quando a gente volta da intubação, a fala é muito fraca, né? Sim. Muito fraca. Inclusive, eu tenho áudios que quando eu ouço, eu ainda choro. Aí eu falei 12/5. Aí ele falou: então comemora em dezembro, seu aniversário, porque você reviveu, é milagre. Glória a Deus. Ele falou isso para mim. E ali eu me alegrei muito. E você nasceu, né? Como fala, nasceu mais uma vez você nasceu. Sim. E aí chegou aquela enfermeira bruxa. Misericórdia. Ela estava chegando junto com mais outras 2 pessoas. E ali aquela outra enfermeira que estava com ela falou: olha, realmente o que aconteceu com você é incomum. Foi milagre. E aí eu olhei para ela. E pensei: glória a Deus. Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Que o Deus falou por mim, né? Sim, aí. sim. Tá a resposta. O médico falou, a enfermeira falou, todos viram que aconteceu comigo, né? Foi um milagre. E assim, fui para casa, fiquei do dia 9 de dezembro de 2020 até dia 12 de janeiro de 2021 internada. Sim. Fui para casa no final da tarde e ali mais demonstração de amor, porque eu trabalhava e assim, sabe aquela pessoa que para tudo na vida você tem que trabalhar para ter. Você não tem ninguém para te dar nada. E de repente fui para casa, os filhos desempregados porque era pandemia. Sim. Aí, ficou bem difícil, né? Para todos. Aí fiz um texto, coloquei lá no meu status, né? Agradecendo as minhas clientes que passaram pelo meu salão, mas eu nunca mais ia conseguir trabalhar, porque eu realmente saí muito debilitada. Meu pescoço, para levantar a cabeça, eu tinha que segurar com essa mão e levantar minha cabeça. Sim. E meu lado direito não funcionava, ficou paralisado. Minhas pernas, do joelho para baixo, eram dormentes. E assim, eu não conseguia me sentar, eu não conseguia me virar na cama. Tinha que ser com a ajuda, né, da família para eu estar me movimentando na cama. Então, eu saí totalmente debilitada. Sim. E aí fiz esse texto, eu achava que nunca mais eu ia trabalhar. E, enfim, uma ferida aqui, né? Porque eu fiz hemodiálise, inflamava e mudavam de lugar. E o Shile, né? Inflamava. E fui para casa e ali as amigas começaram a fazer Pix, sabe? Ajudava. Aí meu Deus, eu estou ganhando dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro assim, dado, né? Sim. Estou ganhando dinheiro, olha. Aí outras falavam assim: olha, faz uma lista que eu vou comprar para você. E eu ficava assim, meio acanhada, né? Nunca recebeu assim, né? De graça. Aí eu ficava enrolando e elas insistiam: faz a lista, faz a lista. E, enfim, meu aluguel foi pago, minha luz foi paga. Meu Deus. Glória a Deus. Eu fui tão bem alimentada junto com a minha família que, assim, quando eu trabalhava eu não era tão bem alimentada o quanto as minhas amigas e minhas irmãs cuidaram de mim e da minha família. Sabe, até medicamento, que, assim, nada contra quem usa medicamento genérico, mas eu ficava assim: eu não quero, eu quero original. E eu tinha medicamento original, eu passava no médico particular, eu pagava os exames, tudo com o dinheiro que eu recebia de doação. Meu Deus, ali eu vi como a mão de Deus cuidou de mim nesses detalhes durante 6 meses. Depois de 6 meses, meu filho, Bruno, arrumou emprego.
E aí eu falei para as amigas, né? Olha, meu filho arrumou emprego. Ah, que bom, que bênção, graças a Deus. E aí a fonte parou, né? O azeite ali da viúva. Ai, meu Deus, glória a Deus. E ali eu pude ver como que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E se tem uma coisa assim que, para complementar mais ainda o que Deus fez. Na Covid, as pessoas falavam assim, depois que eu tive Covid, eu fiquei esquecida. Eu estou esquecida das coisas. Né? E eu já não tive esse problema, porque quando antes de eu ter Covid, a minha vida inteira, eu tinha, assim, eu era uma pessoa muito... Assim, eu não percebia as coisas, eu não sabia ler as entrelinhas, eu não entendia o que não era falado. Sim. Então, quando eu voltei da Covid, eu voltei antenada. Meu Deus, como é que eu vivi sem perceber essas coisas, sabe? Então, realmente foi um milagre, assim, que Deus operou na minha vida de uma forma nenhuma perfeita. Sequela. Nada. Nenhuma. Nada. O Senhor tirou até o que tinha antes de ruim e colocou algo melhor. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. E assim, 15 dias eu já estava andando com a ajuda da família, né? Sim. A família me pegava, me levava e eu conseguia arrastar os pés. E o pessoal do posto que me acompanhou, eles iam na minha casa e aí elas falavam que a recuperação era muito rápida, eu estava me recuperando muito rápido. Embora eu demorei 2 meses para sair na rua, e quando eu saía na rua, assim, pelo estado que eu fiquei, elas falavam que era muito rápido minha recuperação. Sim. Mas assim, eu andava muito devagar, ficava muito cansada mesmo, de ir no banheiro. Só de ir no banheiro eu já ficava cansada. Mas Deus me restabeleceu de tudo. Meu coração, depois eu voltei, né, fiz todos os exames de coração. Meu coração ficou perfeito. Glória a Deus. É como se não tivesse nada, como se não tivesse infartado. Não tem uma necrose no meu coração. Glória a Deus. E aí só ficou assim, meus joelhos deram problema de cartilagem, mas aí, graças a Deus, fiz tratamento, passou. E deu problema nos quadris, também tratei, passou. E aí ficou a parte dos pulmões. Meus pulmões era um cansaço, mas tão grande. Eu ficava assim, chateada de tão cansada que eu ficava. E tomava bombinha. A bombinha 3 vezes por dia. Sim. E ali, um dia, eu estava orando na madrugada. E ali em oração, terminei minha oração e deitei. E aí, às vezes, eu penso, o inimigo, ele vê o mundo espiritual quando Deus vai dar uma bênção para nós. Sim. E ali eu estou deitada, sem conseguir dormir. De repente eu olho e eu vejo entrando no meu quarto um homem. E um homem bonito. Aí ele entrou e ele foi direto em mim, foi colocar a mão aqui na minha cabeça. Só que quando ele foi colocar a mão na minha cabeça, na hora, minha cabeça criou uma blindagem. E ele entendeu que não podia tocar na minha cabeça. E se recuou. Quando ele se recuou, ele se transformou num vulto escuro. Sim. E ali eu comecei a sentir fogo nos meus pés. E eu olhava para aquele vulto. E ali, sentindo fogo, eu pensava, meu Deus, vai me dar um treco. Ai, vai me dar um treco. Porque será que está tendo fogo nos meus pés? E aí vai me dar um treco. E eu olhava para aquele vulto e preocupada com os meus pés. Aí foi subindo fogo, foi subindo fogo, foi subindo. E de repente, eu num ímpeto, eu sentei e falei, sai daqui em nome de Jesus. Aí aquele vulto saiu pela parede. Sim. E ali eu
deitei e eu percebi que eu estava completamente molhada. Mas muito molhada, assim, parecendo que eu tinha acabado de sair do banho. Sim. E ali, de novo, a insônia. Continuou aquela insônia. E ali eu, meu Deus, mas que falta de sono é essa? E aí eu virei. Eu estava assim, em cima do meu lado direito. De repente eu comecei a sentir. E assim, tem coisas que a gente não tem explicação. Mas eu sentia que o meu órgão, pulmão esquerdo, estava em cima das minhas costas. E eu sabia que era o pulmão que estava em cima. Não sei como, mas eu sabia. E ali eu pensei, mas isso é meu pulmão esquerdo que está em cima das minhas costas. E ali eu fiquei quase 2 minutos sentindo isso. De repente parei de sentir. Quando eu parei de sentir, aí eu comecei a respirar de uma forma tão profunda, mas tão profunda. Aí eu respirava, Sem eu pensava, nenhuma dificuldade. como é gostoso respirar. Como é bom respirar. Aí eu fazia, ai, que delícia, eu estou respirando muito bem. Sabe quando você não se lembra quando você respirou tão bem? Sim. E aí fui no pneumo, fiz exames. E aí o pneumo me trouxe uma notícia e falou assim, olha, é o seguinte, seu pulmão esquerdo tem uma cicatriz, mas você está com os pulmões curados, 99, não sei quanto lá por cento. Então ali eu louvei a Deus. Eu entendi que o meu pulmão esquerdo, o Senhor fez uma cirurgia. Sim, com certeza. Ele foi curado. E ficou ali aquela Sim. cicatriz para eu me lembrar do que Deus fez na minha vida. Com certeza. Foi assim um momento difícil, terrível, mas ali eu pude constatar. Deus, ele viu a minha fé, Sim, né? sim. Ele viu que em nenhum momento eu perdi a fé, embora eu tenha perdido talvez ali a convicção, porque eu sabia que eu estava indo, mas eu não perdi a minha fé. Sim. Minha fé eu não perdi. E interessante, quando eu estava indo, eu via assim como que se fosse um grande tesouro que eu estivesse levando comigo. O meu Deus estava indo comigo, Ele é o meu tesouro. E ali eu entendi que por mais que a gente tenha coisas, pessoas que nós amamos, o nosso tesouro real é o Senhor. E Isso. Ele vai conosco. É Ele quem vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o seu testemunho. Sim. O testemunho. O testemunho. Glória a Deus. Você foi uma guerreira, né? Você não murmurou, não reclamou, não xingou, não. né? E deixou Deus fazer a vontade dele na sua vida. Ele te trouxe a vida. Você viu que estava indo, né? Viu que a morte estava ali também, mas Deus veio com a vida. Você deixou Deus fazer o que Ele queria fazer. Sim. Amém. E ficou tranquila. Fiquei em paz. Tranquila, em paz. Porque você sabia que Deus estava o tempo todo com você. E quando eu comecei a pensar em tudo, né? Quando eu volto assim do como eu pensei, olha, como foi bom não ter morrido desesperada. Sabe? Você não ficou desesperada. Não fiquei. Você ficou tranquila. Sabe quando você sabe que o seu Deus, Ele está contigo e que por mais que você tenha algum dia errado na vida, o Senhor já perdoou teus pecados, não tem nada encoberto que você fez e deixou encoberto, não tem nada que você, enfim, tenha cometido que você pensasse assim, ai meu Deus, eu estou perdida. Não. Eu tive essa paz, sabe? E a melhor coisa é você entregar tudo nas mãos de Deus. Uhum. Você entregou tudo nas mãos dele, e ele fez a vontade dele. Você não se agoniou, ficou lá, ai Deus, eu não quero ir, eu quero, nossa, me cura, me traz a vida, eu não quero ficar aqui, eu quero viver. Não, Deus, faça a sua vontade.
né? Você sentiu a morte ali, você sentiu, parece que não ia, né, ficar viva, mas você ficou tranquila. Sim, sim. Tranquila, deixou Deus fazer. É que a gente tem, bom, eu penso assim, né? A gente tem um propósito de vida. E assim, enquanto eu não cumprir o meu propósito, o Senhor não vai me levar. Sim. E se o Senhor quiser me levar, glória a Deus por isso. Eu não posso fazer nada. Sim, é só Ele sim. que pode. Então, louvado seja Deus por eu saber que eu estou nas mãos do Senhor. Isso. Então, a nossa vida, a minha vida, é para louvar a Deus. Isso. Simplesmente Glória a Deus. isso. Amém, glória Amém. a Deus. Que alegria, que alegria. Bom, vou encerrar, mas eu quero, antes de encerrar, quero que a irmã faça uma oração. Amém? Amém. Para aqueles que estão assistindo. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Glória a maravilhoso Deus, e Senhor. bom. Obrigada, Jesus. Tu és bom, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, Sim, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão da nossa alegria e Glória do a nosso Deus. ser. Pai, eu peço ao Senhor que onde este testemunho chegar, que o Senhor venha edificar vidas, Sim, trazer Deus. fé, esperança para quem não Glória a tem. Que o Senhor possa trazer no coração das pessoas alento e alívio. Sim. Que o Senhor possa salvar. Que pessoas que estão na vida de pecado possam vir ao arrependimento. E saber que o Senhor é aquele que vê e que sonda todas as coisas e que diante do Senhor não existe nada que Em fique nome de encoberto que não seja revelado. Que venham a se arrepender e a buscar uma mudança na sua vida e servir Glória ao a Deus. Senhor com fidelidade. Glória a Deus. Que a tua boa e poderosa mão que está estendida venha abençoar quem ouvir esse testemunho. Que abençoe seus familiares, os seus amigos, aqueles por quem oram, Sim, por quem Jesus. intercedem ao Senhor. Que o Senhor abençoe. Abençoa, Senhor, esta família crente podcast. Abençoa, Senhor, a minha família. Eu apresento, Senhor, nas tuas mãos tudo aquilo que chama pelo meu nome, que seja abençoado, que chama pelo nosso nome, Sim. que seja abençoado. Em o nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito lindo o testemunho. Muito lindo mesmo. E forte. Muito forte. Muito. A gente fala assim, mas o que você viveu foi muito espiritual. Muito espiritual. Né? E Deus sempre esteve ali cuidando de você, da sua alma. Sim. Né? Foi muito Glória a Deus. espiritual. E assim, eu posso viver 100 anos. Mas nunca, Não esqueço. nunca vai esquecer. Não esqueço. E sou sempre grata ao Senhor Sim, por tudo que Ele fez. glória a Deus. E sei que tem coisas que eu ouvi, que eu não tenho explicação. Sim, Mas o Senhor sabe de tudo. É Ele que sabe de tudo, né? glória a Deus. Deus te abençoe Amém. grandemente, viu? Amém. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe fortemente. Todos os dias da sua vida, lhe dê saúde, paz, Amém. alegria. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua família e a sua casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que ficou até aí nos assistindo, que Deus te abençoe grandemente. Eu te espero até o próximo testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Até lá.